Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Extorsão e ameaças. Comerciantes da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, denunciam que estão recebendo ligações do tráfico com pedido de dinheiro. Bandido rouba celular, arrasta a vítima e leva uma surra de populares. Operação em bairro de Vitória prende bandidos que se preparavam para atacar. Chegaram a alugar uma casa usada como base do tráfico. De olho no seu pedido, amigos do TN1 enviaram várias mensagens com dúvidas sobre as mudanças no transporte coletivo. Então nós vamos explicar com detalhes a integração do Transcol com os verdinhos que circulam em Vitória. E outro assunto que está bombando no nosso WhatsApp é o agendamento de vacina contra a Covid. Vamos falar quais são os municípios que abriram vacinação para hipertensos, diabéticos e outros. Amigo da égua, o TN1 vai te apresentar o Nicolas, que tem a Safira como animal de estimação. É um xodó que vocês nem imaginam. Outro dia, gente, a Safira inventou de fugir e o Nicolas ficou numa tristeza só. A gente conta pra você. E na Semana das Mães, um parto emocionante. A Elisa nasceu dentro de casa e quem fez o parto foi o pai. O Wendel e a mamãe Fernanda vão ter muitas histórias para contar para a filha apressadinha. É um presentão de Dia das Mães antecipado, viu? Sextou lindo do TN1. Fique com a gente. Estamos de volta agora, 11 horas e 45 minutos. O TN1 começa com uma denúncia de extorsão e ameaça. Comerciantes da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, estão recebendo ligações telefônicas de traficantes pedindo dinheiro. A gente conversou com lojistas que estão muito assustados, claro. O repórter Luciano Rosetti vai trazer as informações dessa história para a gente. Bem-vindo, Luciano. Bom dia para você. Exatamente, Bruna, Jorge, amigo do TN, bom dia para todos vocês. Nós estamos aqui na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, uma avenida extremamente comercial, vários estabelecimentos comerciais de diferentes segmentos, e ocorreu exatamente o que vocês acabaram de falar. Hoje pela manhã, alguns desses estabelecimentos, pelo menos 6 desses estabelecimentos, receberam ligações de pessoas se identificando como traficantes de morros daqui da região. O que eles estavam exigindo? Eles exigiam nessas ligações quantias de cerca de 2 a 3 mil reais. Segundo uma funcionária de uma loja, eles estavam exigindo essa quantia para liberar alguns parças que estão presos, né? E amedrontou todo mundo que trabalha aqui na região. Os comerciantes estão super assustados, amedrontados com essas ameaças. Por quê? Porque os traficantes ameaçavam dizendo que se o pagamento não fosse efetuado, eles desceriam dos morros e fechariam todo o comércio. E está todo mundo assustado. Pedi para o Bruno mostrar aqui um pouquinho da movimentação, aqui na Avenida Leitão da Silva. A gente vê aí que é uma avenida extremamente movimentada. O capixaba já conhece muito bem o comércio que existe aqui. São estabelecimentos de diversos segmentos, tem farmácia, tem papelaria, tem lojas de artigos de carros, né, mecânicas automotivas, também loja de extintores, de móveis, enfim, né, todo comércio, né, parte do comércio da capital passa pela Leitão da Silva. E aconteceu hoje pela manhã esse fato que está amedrontando os comerciantes. Alguns estão trabalhando já com portas fechadas, cortinas fechadas, enfim, mas estão funcionando, trabalhando da maneira que dá. É uma lamentação muito grande começar a sexta-feira, né, terminando essa semana já dessa forma. E vale a pena lembrar, Bruna e Jorge, amigo do TN, que em setembro do ano passado, essa mesma avenida passou por uma situação muito complicada, né? Traficantes daqui da região desceram aqui, apedrejaram carros, depredaram lojas, o comércio ficou fechado, foi uma grande confusão, só para a gente relembrar. Mas daqui a pouquinho eu vou voltar trazendo uma entrevista que eu fiz agora há pouco com um comerciante, um funcionário de uma loja, que relatou todos esses pesares para a gente. Está todo mundo assustado. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes, viu? Luciano, obrigada, e a gente aguarda mais informações. E lembramos também que essa semana, ao longo dessa semana, a gente vem noticiando todos os conflitos que estão acontecendo ali na região de Andorinhas. E a Leitão da Silva é uma das avenidas que cruza ali a região de Andorinhas. Então a gente não sabe se tem relação, mas a região ali está em intenso conflito. Um bandido, gente, levou uma surra de populares depois de assaltar uma moradora no bairro Santos Dumont, em Vila Velha. A vítima ainda foi arrastada pelo criminoso e ficou com ferimentos pelo corpo.
Assim que ele tentava fugir, a mulher gritou por ajuda. A confusão começou após o assaltante ser detido por populares no bairro Santos Dumont, em Vila Velha. Os ânimos se exaltaram e o suspeito foi agredido. Foi porrada lá. Puxaram. O homem roubou o celular desta mulher de 53 anos que chegava em casa. Ela ficou com a perna ferida depois que foi arrastada pelo bandido. Fui abrir o portão, o rapaz jogou a moto em cima de mim no portão e já foi pegando o meu celular, me arrastando. Após o bandido pegar o celular da vítima e fugir, a dona de casa gritou por socorro. Vizinhos que presenciaram o roubo correram atrás do suspeito e conseguiram prendê-lo. Eu saí gritando atrás dele, né? E correndo, aí curvei. Aí o pessoal da rua viu que era um assalto e partiram atrás dele para pegar ele, né? E aí, graças a Deus, pegaram, né? No entanto, recuperaram meu celular. O assaltante contou para os moradores que pegou a moto emprestada com um amigo de Terra Vermelha. O que chama a atenção é que no meio de toda a confusão, a moto desapareceu. A polícia foi acionada e levou o homem preso. De acordo com a vítima, assaltos assim na região de Santos Dumont estão cada vez mais frequentes. Sempre vê o policiamento, sim, mas infelizmente o bandido ele não escolhe a hora, né? Você vê que nesse horário tão cedo, né? Eu chegando em casa, abrindo o portão, eu tinha acabado de abrir o portão, ele chega, joga a moto em cima de mim, ou ele estava me vigiando, alguma coisa, entendeu? Não sei. O assaltante já está no presídio. A Polícia Militar disse que circula no bairro, mas que conta com a participação da população para acionar uma viatura sempre que houver suspeita de crime ou crime em andamento na região. O TN mostra agora um momento de desespero. Gente, uma passageira do Transcol ficou com a perna agarrada na porta de um coletivo e foi arrastada por alguns metros dentro do terminal de Carapina, na Serra. Celina Lopes entrou no ônibus, como estava muito cheio, resolveu sair. Foi nesse momento que a porta fechou e imprensou a perna dela. Nós ouvimos a passageira. Ela achou que iria morrer. Eu estava no terminal de Carapina ontem, no dia 6 de maio, né? E fui pegar o ônibus 505, na parte da manhã, às 6h20. E o ônibus estava muito lotado. Eu só percebi que estava lotado quando eu entrei, porque eu estava vindo de trás para frente, a fila foi andando, né? E aí eu resolvi descer do ônibus. As pessoas estavam entrando, eu voltei, esperei a pessoa terminar de subir. Quando eu fui descer, a porta do ônibus fechou. Eu fiquei presa e nisso o ônibus andou, as pessoas gritando, ele continuou andando, eu caí para o lado de fora e fiquei presa pelo pé esquerdo e fui arrastada no terminal. Foi horrível e depois que eu caí assim, eu pensei que eu ia morrer. E as pessoas vieram me ajudar, gritando. Eu não conseguia entender, eu estava desorientado, eu não conseguia assimilar o que estava acontecendo. Eu sei que depois de 1 minuto o fiscal chegou junto com o motorista. Eu ouvia pessoas perguntando se eu queria ir para o UPA, se eu queria ir para a delegacia. O fiscal chegou, perguntou se eu estava bem. Eu falei, eu não sei, porque eu estava tão desorientado que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Foi horrível, foi horrível. Aí vim para o serviço, não consegui ficar aqui no trabalho, porque eu fiquei com muitas dores no corpo. E aí eu fui para o médico. Meu Deus, que perigo, né, gente? A Ceturb informou que já acionou o consórcio operador para apurar como é que esse incidente aconteceu para que as medidas cabíveis sejam adotadas. Também já solicitou as imagens das câmeras de vídeo monitoramento para ajudar aí nessa apuração. Pois é, falando em transporte público, tem lotação no Transcol. No terminal de Itaparica, um amigo do TN está na bronca. Vamos ver. Agora é 6h20 da manhã, igual todo dia a gente pega o ônibus aqui indo para o bairro Santa Paula para poder ir trabalhar, e a fila do 655 já está passando até do escritório do pessoal que fica responsável pela área da fiscalização aqui. A gente já foi lá chamar
porque a fila está muito grande e o pessoal sumiu dali para não ter responsabilidade. Está todo mundo aqui, já fomos lá procurar algum responsável, alguém, sumiu todo mundo, a sala está fechada e é todo dia desse jeito. Já cabe 2 ônibus de pessoas já aqui, nada de ninguém vir resolver o problema. Complicado, né? Você ter que lidar com isso todo dia, com o risco de contaminação de ar, é muito difícil. Olha só, muito cheio, gente. Vamos às respostas, então. A Ceturb diz que a operação do Transcol está sendo realizada com toda a frota e que o horário de funcionamento foi estabelecido pelo governo do estado. A orientação é obedecer a distância segura nas filas dos terminais, usar máscara, utilizar o aplicativo Ônibus GV para se programar e evitar veículos cheios. Os usuários podem procurar fiscais das empresas e agentes da Ceturb nos terminais, caso presencie o desrespeito às recomendações. As denúncias podem ser feitas por meio do aplicativo Ônibus GV e nos canais de atendimento aos usuários, que são o Disque Ceturb 0800 039 1517. A PM apreendeu 5 criminosos que se preparavam para promover um ataque no bairro Joana d'Arc, em Vitória. Eles alugaram uma casa na região para servir como base do tráfico. Uma grande operação foi montada e assim que os bandidos viram os militares, atiraram e tentaram fugir pulando telhados e invadindo residências. 5 deles foram presos, 1 baleado pela polícia. O vídeo mostra o momento exato em que traficantes do bairro Joana d'Arc atacam rivais de Andorinhas. Após a troca de tiros, os suspeitos fugiram de volta ao bairro Joana d'Arc. Uma viatura da Força Tática foi acionada para atender a ocorrência. Os militares viram quando os suspeitos correram para dentro de uma casa. E os elementos, ao perceberem que eles estavam cercados ali, eles efetuaram disparo de arma de fogo em direção a um dos militares que estavam na parte alta, atrás da casa. O militar, para repelir a injusta agressão, também efetuou o disparo. Um deles foi baleado na perna, né? Veio a cair dentro de um quintal. Depois que cessaram os disparos, mais outros 4 elementos também saíram dentro da residência, ganhando o telhado ali, passando por vários telhados e invadindo a casa de moradores. Tanto que 2 foram detidos no quintal e os outros 2 dentro da residência. Esse é o momento em que um militar rende os suspeitos. Durante a ocorrência, o helicóptero da PM foi acionado para dar apoio à Força Tática. Pelo vídeo é possível ver a abordagem dos policiais. Na casa foram encontradas 2 pistolas, além de drogas, munição e rádios comunicadores. 4 suspeitos acabaram detidos. O menor que estava armado, que efetuou o disparo contra o militar, a pistola estava com ele. A outra arma estava no quarto da residência, onde tinha uma janela por onde eles acessaram o telhado. Ali também foi encontrado entorpecente e o restante das munições. Os detidos contaram para a polícia que alugaram a casa para servir de base estratégica. De acordo com a PM, a intenção dos suspeitos era tomar o tráfico de drogas do bairro Andorinhas. Eles se identificam como pessoas, né, que estão ali à disposição do tráfico mesmo, né, estão ali trabalhando para o tráfico, né, e disseram que estavam tentando montar uma base para fazer daquele apoio para eles, para que pudessem realizar ataque e render os outros também, os inimigos deles. O suspeito baleado é um adolescente de 16 anos de idade. Ele foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. Os outros presos foram conduzidos ao DHPP. Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores. Eles já estão no presídio. E além dessa operação que resultou na prisão de 5 criminosos em Joana d'Arc, outros pontos da Grande Vitória também foram ocupados pela Polícia Militar ontem à tarde e à noite. A Operação Ostensividade colocou 300 policiais nas ruas em 122 locais diferentes. Os bairros da Penha e Andorinhas, que vivem em constante guerra, foram ocupados. Inclusive, nessas regiões, tiroteios foram registrados ontem. Durante a operação, quase 900 pessoas foram abordadas em carros, motos, ônibus e também a pé. O comandante da Polícia Militar, Coronel Caos, falou sobre a operação. Vamos ouvir. O objetivo dela é fazer uma prevenção maior do crime, focando nos veículos furtados, roubados, indivíduos com mandado de prisão, drogas e armas. Essa aqui é aquela operação que a gente ganha as vias, confina o indivíduo nos bairros. Esse confinamento a gente entra com a outra operação, igual foi da Força Tática hoje em Joana d'Arc,
exatamente para dar uma resposta a esses indivíduos que tentam, de alguma maneira, controlar a via pública nesses bairros. A resposta da Polícia Militar é a intensificação das operações nessas localidades e, se ela for recebida a tiros, nós iremos usar o uso progressivo da força e não é uma boa atividade dos criminosos enfrentar a Polícia Militar. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora? Bora falar de um assunto que está todo mundo sempre atento, claro, é o agendamento das vacinas contra a Covid. As pessoas têm muitas dúvidas, cada dia vai soltando uma data, então a gente preparou uma tela com os municípios que já estão fazendo a vacinação, o agendamento em pessoas que têm hipertensão, diabetes e também outras doenças. Dá uma olhada aí, gente, olha só, Cariacica já iniciou o agendamento das comorbidades na fase 2, tá? Esse agendamento aconteceu hoje a partir das 11 horas da manhã. A gente ainda não sabe se tem vaga, mas se você tem interesse, aproveita e dá uma olhadinha, o site está aí, ó, vacina.cariacica.es.gov.br. Como é que está a situação do agendamento em Vitória para quem tem doenças prévias na fase 2? Também vai acontecer hoje, dia 7 de maio, a partir das 4 da tarde, às 16 horas. Onde é que você consegue fazer esse agendamento pela Prefeitura de Vitória? O site está aí, agendamento.vitória.es.gov.br. A Serra também vai abrir esse agendamento para quem tem comorbidades na fase 2. Mas a Serra, a Prefeitura, ainda não conseguiu divulgar para a gente que horas que esse agendamento vai abrir de fato, mas você vai fazer ele lá pelo site gti.serra.es.gov.br/saúde. A gente pediu à Prefeitura da Serra para eles divulgarem para a gente esse horário e assim que a gente tiver essa resposta, a gente passa aqui para vocês. Por último, a gente colocou Vila Velha porque ontem o município abriu, né, o agendamento para a segunda fase de quem tem comorbidades entre 59 anos, né, e 60, mas esse agendamento já acabou. Não tem mais vagas em nenhuma das unidades que estavam disponíveis. Esse agendamento poderia estar sendo feito pelo site vacina.vilavelha.es.gov.br, é o site oficial onde você consegue agendar em qualquer fase da vacinação. Assim que a fase 2, para quem tem comorbidades, reabrir em Vila Velha, claro, a gente vai estar informando aqui para vocês, mas por enquanto essas vagas acabaram lá no município de Vila Velha. Esse assunto agora, vamos conversar lá com o repórter Luciano Rosetti. Ele está na Avenida Serafim Derenze, falando para a gente sobre a ameaça que alguns traficantes estavam fazendo a comerciantes. Luciano, a gente volta a falar com você sobre esse assunto. Boa tarde. Boa tarde, Bruna, Jorge, amigo do TN. Estamos aqui de prontidão na Avenida Leitão da Silva para mostrar o que está acontecendo aqui nos estabelecimentos comerciais. Só para fazer um resuminho, já expliquei anteriormente, mas só para resumir o caso, hoje pela manhã, logo no início do dia de trabalho de muitos trabalhadores daqui, eles começaram a receber ligações de pessoas se identificando como traficantes de morros aqui do entorno da Avenida Leitão da Silva. E esses traficantes estavam exigindo uma quantia de cerca de 2 a 3 mil reais. Segundo a funcionária de uma loja de extintores, né, de um estabelecimento comercial, ela disse que seria para liberar alguns parcas, enfim, mas isso não está confirmado ainda, viu? Os comerciantes chegaram a chamar a polícia, mas até agora a polícia não apareceu, não registrou ocorrência nem nada. A gente ouviu um desabafo de um comerciante que recebeu essas ameaças por telefone. Vamos ouvir a entrevista dele. Eu atendi como se fosse o cliente, eu falei meu nome para eles, aí eles falaram assim que era do tráfico. Aí eu perguntei, falei assim, mas como assim do tráfico? Aí eles falaram assim que era pra gente estar pagando um valor de 2 mil reais, que iriam estar fechando as lojas, entendeu? Se não pagasse esse tal valor. Aí assim eu desliguei o celular, o telefone, e eles ligaram constantemente, toda hora, a gente ficou sem reação, né? Porque a gente não sabia se era cliente, porque liga toda hora aqui. Não sabia se era cliente ou se era eles. Aí os funcionários também atenderam, eles falaram meu nome, né? Que eu na hora eu falei. E eles foram ligando toda hora. Aí pararam um pouco agora, mas ligaram para todas as lojas mesmo. Foram pelo menos 6 estabelecimentos, né? Eu acho que foi até mais de 6. E ficam constantemente, né? A gente, fora que já aconteceu assaltos aqui nessa avenida, já aconteceu várias coisas, e a gente fica com medo de trabalhar assim, né? Porque tem funcionários, pessoas, igual funcionário aqui das empresas, assim, e é difícil trabalhar assim. E eles disseram o motivo pelo qual eles estavam pedindo uma quantia tão alta, de 2 a 3 mil reais? Não.
Porque é tipo como se fosse agiota, só que bandido. Milícia, como é que fala? Que situação, né? Que situação bastante complicada é essa que eles estão enfrentando aqui na Avenida Leitão da Silva. Aqui existe uma variedade de estabelecimentos comerciais, aqui tem farmácia, tem papelaria, tem loja de extintores, peças de automóveis também são vendidas aqui, tem mecânicas automotivas, lojas de tintas, enfim, os comerciantes, eles têm até um grupo de WhatsApp em que eles avisam uns aos outros sobre tudo que acontece aqui, porque muitos deles já foram assaltados, já sofreram arrombamentos. Inclusive, a gente lembra que em setembro do ano passado ocorreu aqui uma confusão danada na Leitão da Silva. Isso foi em setembro do ano passado, aqui traficantes desceram, bandidos também de outras regiões, desceram aqui, apedrejaram carros, depredaram lojas. Os comerciantes acabaram tendo que fechar seus estabelecimentos, tiveram seu dia de trabalho comprometido. E essa ameaça é muito grave, porque imagina você que é comerciante ou você trabalhador comum, amigo do TN, você logo no último dia da semana, já começa o seu último dia da semana de trabalho, já recebendo ameaças, dizendo que traficantes vão fechar sua loja, fechar sua empresa, enfim, é uma situação bastante complicada. Eu perguntei para esse comerciante agora há pouco, ele disse que chamou a polícia junto com outros comerciantes da região, mas até a gravação dessa entrevista que a gente acabou de ver, a polícia ainda não havia aparecido nem registrado a ocorrência por aqui. Eles estão bastante amedrontados, estão com muito medo. Alguns estão trabalhando com portas fechadas, cortinas também fechadas e aquele clima de apreensão que parece que nunca acaba, né, Jorge e Bruna? Então é muito complicado, a gente se compadece com essa situação e vai continuar acompanhando para ver se a polícia dá uma satisfação, né? Volto com vocês. Tá certo, Luciana. A polícia tem que dar uma resposta, não dá para trabalhar assim, né? Obrigada aí. Eu havia falado, Luciano, que você estava na Serafim Derenze. Não, Luciano está na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, avenida que cruza aí, passa pelos bairros da Penha, Itararé, Gurijica, que estão em intensos conflitos aí com a polícia na última semana. Obrigada, Luciano, pelas informações. Vamos seguir aqui, gente, dando uma pausa nas notícias policiais. Dia das Mães está chegando e a gente vai conhecer agora a história, da pequena Elisa, que já chegou, tornando o primeiro Dia das Mães da Fernanda muito especial. Sabe por quê? A pequena nasceu em casa antes da hora prevista e foi o papai, o Wendel, que fez o parto por emoção, né? A Fernanda começou a sentir contrações, deitou na cama, mas não deu tempo. Ali mesmo, a Elisa veio ao mundo com a ajuda do papai. Presentão aí antecipado do Dia das Mães, né? Vamos ver então essa reportagem completa. Um desafio inesperado para um pai de primeira viagem. Bem-vinda ao papai e mamãe Elisa. Handel realizou o parto da própria filha. Elisa estava prevista para nascer depois do dia 17 de maio, mas quase 1h da madrugada do dia 4, a mamãe Fernanda começou a sentir as contrações. Foi algo que não dá para explicar, né? Foi muito gratificante, a gente é muito grato a Deus por ter vivido esse momento único, não planejado, obviamente, mas com certeza foi algo... Qualquer palavra que eu falar seria injusto pelo tamanho da emoção. E foi usando a tecnologia, por aqui, pela tela do celular, que Handel conseguiu ligar para a ginecologista e recebeu todas as orientações. E o parto aconteceu aqui, na cama do casal. Foi um momento de emoção e também de apreensão, porque a Fernanda, a partir do 6º mês de gestação, apresentou um problema de saúde, chamado de colo curto. Então, ela teve uma gravidez de risco, um acompanhamento médico, principalmente a partir deste período. Mas ocorreu tudo bem, a médica veio logo para cá depois e a Elisa nasceu muito saudável. A médica acompanhou a família até o hospital. Elisa nasceu com 48 centímetros e 2 quilos e 725 gramas. Enquanto eu conversava com o casal na sala, sabe aonde estava a Elisa? A pequena é um sonho realizado que foi programado pelos pais. Handel e Fernanda têm 33 anos e estão casados há 5 anos. A família mora na Glória, em Vila Velha. Elisa nem imaginava que antecipou o presente do Dia das Mães para a Fernanda. Menina, assim, foi uma surpresa, assim, as coisinhas dela já estavam arrumadas, né? Claro, a gente tem que deixar tudo certinho, mas a previsão era só para dia 19 de maio. Então a gente estava tranquilo, vamos dormir normal, tudo certo. Aí eu já acordei, era 00:45, né? E já com cólica.
E nisso as cólicas foi aumentando, que no caso a gente reparou que começou a vir as contrações mesmo, né? E aí a gente, nesse tempo aí, demorou 1 hora e pouco para Elisa nascer. Apesar do dia ser das mães, também teve um gostinho antecipado do Dia dos Pais. E neste momento de proteção, devido à pandemia do coronavírus, a palavra destacada no rosto resume bem este momento da família. Mulher é incrível, mãe é incrível, né? E ela teve esse entendimento que estaria para vir mesmo e veio. Isa parece um anjinho dormindo, mas deu o maior susto do papai e da mamãe, né? Imagina ali a cena dele ajudando a fazer o parto, hein? Presentão verdade, de Dia das Mães. Para essa super mãe, né? Gente, bora atualizar os casos do coronavírus. Daqui a pouquinho a gente atualiza, né? Os números vão saindo a cada momento, estão novos. A gente traz também essa polêmica em torno da volta às aulas, né? A gente anunciou essa semana que a Prefeitura de Vitória disse que as aulas presenciais aqui na capital poderiam voltar na segunda-feira, mas aí esse impasse que o governo do estado ainda não autorizou. A gente traz, então, o posicionamento sobre esse assunto do Conselho Regional de Medicina. Em nota, o CRM e a AMES falaram sobre a importância de que as decisões em relação à abertura das escolas aqui no estado sejam tomadas embasadas em critérios técnicos e científicos e que sejam levadas em consideração as consequências e do fechamento por tempo prolongado das escolas. Abre aspas. Apesar do número de casos e mortes que temos enfrentado pelo novo coronavírus, não só no Brasil, mas no mundo, crianças são significativamente menos suscetíveis à Covid-19. As crianças e os adolescentes, de forma geral, apresentam quadros mais brandos, com gravidade notadamente menores do que a população adulta. Fecha aspas. A nota ressalta ainda que a ausência de aulas presenciais prejudica o desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Esse é o posicionamento do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo e também da Associação Médica aqui do Espírito Santo, que se manifestam, então, a favor do retorno às aulas presenciais. Vale lembrar que essa semana circulou um vídeo nas redes sociais onde o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, fala que as escolas de Vitória retornam às aulas presenciais na próxima segunda-feira. O TN1 fez vários contatos com a assessoria da Prefeitura da capital para saber se de fato as aulas nas escolas da rede municipal retornam na segunda-feira. É uma dúvida aí de muitos amigos do TN. Infelizmente não tivemos resposta até esse momento. Nós estamos ao vivo e caso essa resposta chegue, nós vamos informar aos amigos do TN1 ainda nessa edição. A gente lembra que hoje é sexta, né? Dia que o governo vai anunciar um mapa de risco. Há uma expectativa de que o governador Renato Casagrande fale logo mais sobre a educação aqui no Espírito Santo. Quando o mapa de risco é anunciado, os capixabas ficam sabendo como é que está o grau de contágio da Covid nos municípios. E é isso que dita as regras de abertura do comércio, restaurantes, shoppings e também das escolas. Então a gente vai aguardar esse pronunciamento para te informar sobre os rumos da educação aqui no Espírito Santo. Você tem outra nota aí para ler, né, Jorge? Isso. A Fabiana Torches, colunista do jornal A Tribuna, ela trouxe agora cedo o seguinte, o governo do estado, como você disse, vai anunciar o mapa de risco e uma das possibilidades é que haja flexibilização e sejam permitidas aulas presenciais nos municípios de risco alto. Então, hoje, municípios nessa faixa só podem ter o atendimento presencial individual ou aula online. Então, a Fabiana trouxe essa informação de que realmente, né, dos pontos de discussão é esse. Inclusive, na semana passada, o governador Renato Casagrande, ele já tinha, né, na live que ele faz anunciando isso, falado que ia dar um passo adiante. Então, pressupõe-se que esse passo adiante seja também esse retorno às aulas. Mas não é nada certo, o governador vai falar daqui a pouco sobre esse assunto. A gente vai aguardar, então, e aproveita para atualizar os dados da pandemia aqui no estado. Segundo o painel Covid, 444.904 pessoas já tiveram contato com o vírus. 9.791, infelizmente, não resistiram à doença. E quase 419 mil pessoas conseguiram se recuperar do coronavírus. De ontem para hoje, houve registro de 57 óbitos e 1.683 novos casos nas últimas 24 horas. Bom, vamos agora tentar falar novamente com a repórter Manuela Machado, que participou de uma coletiva que terminou agora há pouco.
Manuela, voltamos com você. Boa tarde. Boa tarde, Jorge, Bruna, a todos que nos acompanham. Essa coletiva com os delegados responsáveis pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa da Serra divulgou os nomes de 2 pessoas, as principais suspeitas de participarem da morte de um jovem de 17 anos, um adolescente de 17 anos. Esse crime que aconteceu no dia 24 de janeiro deste ano, dentro de um ônibus e na frente da mãe do adolescente. De acordo com a polícia, esse adolescente tinha sido apreendido por suspeita de tráfico de drogas, foi liberado, a mãe foi até a delegacia pegar o filho. Na volta para casa, dentro do ônibus, um veículo preto parou, 2 suspeitos descem desse veículo, entram no ônibus, o ônibus com vários passageiros, um momento de pânico, eles começam a atirar dentro do coletivo. Mesmo ferida, a vítima pula a janela do ônibus, mas termina de ser executada na rua. Foram mais de 20 tiros. Um crime aí que chocou, chamou muita atenção dos moradores, porque foi perto de Planalto Serrano, os suspeitos que são de lá e a vítima também. O Moisés Viana Barbosa, que tem 20 anos, foi preso. Também foi presa a Yara Santana Oliveira, ela foi presa no dia 1º de abril. Segundo a polícia, ela é uma peça fundamental no crime, por quê? Foi ela que deu todas as informações, o horário que o Gustavo entrou no ônibus, qual linha que ele estava e qual o percurso desse coletivo. Já o Moisés ajudou na execução. E o principal suspeito também desse crime é o Rafael Nascimento da Silva, que tem 28 anos. Ele está foragido. Ainda de acordo com os policiais, com os presos, foram apreendidas várias armas, inclusive uma pistola 9mm, que é importada, e também uma submetralhadora que teria sido usada no momento do crime. E vocês lembram que lá em março, no dia 2 de março de 2021, a nossa equipe, a Suzy Faria, junto com o Sérgio Porto, nosso câmera, e também a equipe da TV Gazeta, foram ameaçadas durante uma reportagem na subida de Planalto Serrano. Naquele dia, no dia 2 de março, as equipes estavam lá justamente fazendo uma reportagem, porque naquela madrugada tinha tido um tiroteio no bairro com um baleado e os ônibus, os motoristas estavam com medo e tinham sido orientados a não subirem com os coletivos dentro do bairro. Então as equipes foram para lá, é o nosso trabalho diário, e foram ameaçadas. Segundo a polícia, o Rafael Nascimento da Silva, esse que tem 28 anos, ele é o principal suspeito, ele que estava na moto pilotando e ameaçou as equipes. A polícia pede ajuda da população. Quem souber alguma informação do Rafael, que também tem outro mandado de prisão aí, de um outro homicídio que ele havia cometido em fevereiro deste ano. Então, quem puder ajudar é só ligar no 81. A polícia ressalta que não precisa se identificar, mas que é extremamente importante a prisão desse suspeito identificado, repito, Rafael Nascimento da Silva. Vamos aguardar, então, eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Manuela, obrigado aí pelas informações. Olha, vamos mudar de assunto, porque sextou com uma amizade de uma história muito bacana. O pequeno Nicolas, de 4 anos, estava triste, chororô. Sabe por quê, Bruna? Por quê? O animal de estimação dele tinha desaparecido. Desapareceu, gente. A Safira, a égua de estimação do Nicolas. Mas depois de alguns dias e o apelo nas redes sociais, a Safira voltou para casa e o Nicolas agora só alegria. Ele não é um menino da porteira, nem mora em Ouro Fino. Nicolas mora lá pelas bandas de Jardim Botânico Cariacica. Um menino não pede pro seu moço tocar o berrante. No máximo pede pro seu moço ajudá-lo a montar nela, na Safira. Égua sim, parceira também. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. A história do menino e da égua também tem a ver com um boiadeiro, o avô de Nicolas, que despertou nele o amor pela vida na roça. Desde novo, a gente sempre morou com os avôs dele. E o avô dele tem uns gados lá dentro, lá no ponto final de Caçaroca. E sempre o avô dele carrega ele desde criança, desde novinho. Aí ele foi, e lá dentro ele tem um colega que tem uma égua também. Aí quando ele criou uma faixa etáriazinha de 3 anos, ele começou a andar. A Safira Azul, uma das joias mais caras do mundo, custa cerca de R$60 mil o quilate. Já o valor da Safira marrom e branca do Nicolas coube dentro de um
Ô, Nicolas, conta pra mim, você gosta muito ou gosta pouco da Zafira? Muito. Por que você gosta dela? Conta pra mim. É porque eu juntei meu dinheiro no cofre, aí eu pedi uma pro papai. Aí ele comprou. Ah, então conta essa história pra mim. Tinha um dinheiro no cofre, aí você podia comprar um videogame, uma bola, um carrinho. Você escolheu comprar o quê? Uma égua. A bola é a protagonista da maioria das brincadeiras dos meninos, é verdade? Mas no caso do Nicolas é diferente. Ele não gosta de jogar bola na quadra, nem no campo. Ele gosta de brincar mesmo é aqui, ó, na cocheira, na casa da Zafira. Vou até fazer uma outra pergunta aqui agora, uma pergunta muito emblemática. Ô Nicolas, se eu tivesse que levar uma coisa embora, eu podia levar a bola ou o seu cavalo, ou a sua égua? A bola. A égua nem pensar. A égua eu não posso levar não, né? A joia equina do Nicolas chegou na família há 2 meses. E não é que a Zafira ficou 15 dias desaparecida recentemente? Saiu para dar um rolê e não voltou mais. Chorava, ficou aborrecido, ficava falando que estava com saudade da Zafira. Aí então a gente decidimos colocar na rede social, pedir todos os amigos para a gente achar ela. Tem 3 dias que a joia apareceu e o menino se sentiu rico com a presença da companheira de rolê. Como é que foi quando ela apareceu? O papai trouxe. O papai trouxe, apareceu. E o que você fez quando ela apareceu em casa? Andei nela. Andou. Deu um beijo nela para matar a saudade? Deu um abraço nela? Ele ficou muito feliz, até eu chorei. Aí ele foi, quando chegou aqui, ele já pediu o vovô para selar ela, para dar uma volta nela, e foi a alegria dele, ele deu a volta e acabou o choro da criança. Entre andar de skate, chutar a bola ou cavalgar com a Zafira. Nicolas nem precisa responder. Diferente da história do menino da porteira, a do menino e a égua é mais feliz. Voa, menino! Ou melhor, cavalga, menino! Como é que Nicolas consegue andar naquela velocidade da Zafira, gente? Você perguntou como é que deixa, né? É, porque eu teria medo de deixar. Exato, como diz meu sobrinho, sou da roça, sou menino de roça, consigo fazer tudo. Seu sobrinho também, tipo o Nicolas. Exatamente. Agora, você vê o seguinte, quando perguntou para ele, né? E aí, o que é? Ah, uma égua, um cavalo, uma égua. Ficou na dúvida. Ficou na dúvida, mas o que importa é que tá ali, né, Bruno? Verdade, encontrou é amizade, novamente. Verdade, é amizade, bonita demais de se ver, né? Olha, gente, agora a gente vai falar dos classificados do TN. A dona Luzia é quem vai mostrar o que ela faz hoje. Eu já adianto para vocês. Salgadinho, nota 10. Meu nome é Luzia, eu tenho 60 anos, eu moro no bairro Mucuri, Cariacica. Estou divulgando aqui meu trabalho, entendeu? Salgados, coxinha, aipim, pastel de forno, empadinha. Então, eu estou pedindo a ajuda de vocês aí do TN para divulgar meu trabalho, para que eu possa aumentar mais a minha renda. Olha, eu liguei para a dona Luísa hoje cedo, né? Super fofa, ela perdeu o emprego durante a pandemia, como milhares aí de brasileiros e também de capixabas. Então o telefone dela para você, né, pedir aí o salgado, é o 99752 1570. 99752 1570. E você de casa pode participar também do TN, né, Bruno? Pode divulgar seu produto, seu serviço, manda pra gente seu vídeo, o telefone tá aí, ó, 997-922530, 997-922530, a gente te ajuda nessa divulgação. E já, amigos do TN1 enviaram várias mensagens com dúvidas sobre as mudanças no transporte coletivo. Vamos te explicar com detalhes a integração do Transcol com os verdinhos que circulam em Vitória. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta em São Gabriel da Palha. Um homem foi preso acusado de matar o próprio pai
O crime aconteceu nesta casa, no bairro Jardim Passamani, no início desta semana. O suspeito de 25 anos contou para a polícia que o local foi invadido por bandidos e o pai, de 53 anos, foi atingido com um tiro na cabeça. Porém, as investigações apontam que o jovem mentiu em depoimento. Além de ninguém ter sido visto entrando na residência, o laudo apontou que a morte foi provocada por um objeto e não por um tiro. O suspeito seria dependente químico e já teria ameaçado o pai querendo dinheiro para comprar drogas. Ele foi encaminhado ao presídio. A empresa responsável pela tirolesa do Morro do Moreno informou que apresentou as documentações exigidas pelo CREA. Agora, o Conselho vai analisar as manutenções e responsabilidades técnicas pelo equipamento. Além disso, o Conselho vai entrar em contato com a Polícia Civil e com o Corpo de Bombeiros para realizar um cruzamento de informações entre os órgãos. No sábado passado, um acidente na tirolesa do Morro do Moreno vitimou o engenheiro João Paulo Sampaio dos Reis, de 47 anos. Um vídeo gravado por um frequentador do local e que mostra o momento do acidente pode ajudar nas investigações. A Polícia Civil informou que o caso segue sob apuração e aguarda o resultado da perícia realizada no local. Detalhes não serão divulgados para preservar a apuração do incidente. Agora a gente fala de um dado preocupante. 78 mil estudantes aqui do estado deixaram de estudar durante a pandemia. O motivo seria a falta de acesso à internet. O levantamento foi feito pelo Unicef. Ana Júlia está com 7 anos e começou a ser alfabetizada no ano passado. Logo depois começou a pandemia e as aulas presenciais foram canceladas. A menina passou para o 2º ano e ainda tem dificuldades para formar as palavras. Todos, todas, só e suas. Qual que é a sua maior dificuldade? Falei. A mãe de Ana Júlia trabalha o dia todo. Ela fica aos cuidados dos avós, que tentam ensiná-la em casa. A neta é aluna de uma escola municipal da Serra. Elza conta que a escola apenas fornece atividades impressas e ela sente falta de aulas online. É muito complicado para a gente que não tem essa habilidade toda que o professor tem. Então ela queria mesmo a aula assim, online, né, para ver se tem a ajuda de algum professor, mas não está tendo não. Eles estão alegando que a área é pobre, né? E muita gente não tem computador, não tem nada. Então eles estão alegando que não pode dar curso online por causa disso. Mas aqui no próprio bairro tem outras escolas que tem. E diante da pandemia e da escassez em ter acesso à informação, muitos alunos estão abandonando os estudos. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, 1,5 milhão de crianças e adolescentes abandonaram os estudos durante a pandemia do coronavírus no Brasil. E aqui no Espírito Santo, segundo a Unicef, aproximadamente 78 mil alunos entre 6 e 17 anos de idade pararam de estudar neste período de pandemia. Para Imaculada Prieto, especialista em comunicação do Unicef, é preciso garantir o acesso ao ensino remoto, independente da classe social. Com a pandemia, então, a gente corre o risco de retroceder 20 anos, né? A gente voltar à situação lá do início dos anos 2000 em relação às crianças e adolescentes fora da escola. Por isso é urgente, né, a gente ter uma intervenção para reverter essa situação. Garantias que podem ajudar mães que não medem esforços para o aprendizado do filho. Segundo o estudo do Unicef, a exclusão escolar atinge as famílias pobres, pretas, pardas e indígenas. É essencial o investimento, termos políticas e programas que garantam acesso à internet gratuita, especialmente das famílias mais vulneráveis, né? Garantir esse acesso às atividades remotas vai ser essencial para a gente reverter essa situação de exclusão escolar. De acordo com o governo do Espírito Santo, mais de 4 mil alunos da rede estadual abandonaram os estudos no ano passado. Esse ano, 1.500 retornaram às atividades. Nós iremos entrar em contato com esses alunos que evadiram para que eles nos repassem a sua situação, né, as condições que os levaram à evasão e para que a gente consiga, então, estar rematriculando esses alunos na rede pública estadual. Olha, gente, a partir de segunda-feira, os ônibus de Vitória, chamados verdinhos, vão se integrar ao sistema Transcol. Essa mudança está gerando muitas dúvidas. O TN, então, vai te ajudar a esclarecer algumas delas. Olha só.
A partir do próximo dia 10, segunda-feira, os ônibus do Transcol e os verdinhos de Vitória vão trabalhar no mesmo sistema. Desta forma, o atendimento será feito por linhas alimentadoras, conectadas às linhas troncais do transporte intermunicipal. Aí o passageiro vai poder trocar de ônibus dentro da capital sem pagar nova tarifa. Dona Conceição achou essa ideia uma beleza. Mas tem que ser mesmo, porque o Transcol é muito mais rápido do que os verdinhos. É mais fácil você chegar lá na Serra do que você pegar um ônibus ali na cidade e chegar em Jardim da Péia. Até esta semana, a frota do Transcol está com 1.436 veículos. Na semana que vem, essa frota pula para 1.570. Quer dizer, serão 134 veículos a mais nas ruas. E como Vitória não tem terminal, existem algumas regrinhas muito importantes. Presta atenção aí. Só para você entender então como é que vai funcionar esse esquema. Do verdinho para as linhas troncais do Transcol, ou seja, as linhas dentro da numeração 500, o passageiro vai ter um tempo de meia hora para trocar de ônibus. Se for o contrário, do Transcol das linhas 500 para o verdinho, você que é passageiro vai ter o tempo de 1 hora. Agora, se você embarcar nas linhas alimentadoras do Transcol, ou seja, ônibus de numeração 600, 700, 800 e 900, você vai ter o tempo de 1 hora e meia para trocar de ônibus sem pagar passagem. Claro que as pessoas vão ver mudanças, é mudança na qualidade da prestação do serviço, na qualidade do ônibus, os ônibus vão ser renovados, a entrada do ônibus com ar-condicionado, a facilidade da utilização do cartão GV, então o Wi-Fi nos ônibus, então são várias melhorias que nós estamos implantando desde 2019 no Transcol e que agora a população de Vitória, que não utilizava o Transcol, vai poder ter as mesmas comodidades. Essas novidades trouxeram algumas dúvidas por parte dos amigos do TN. O Almir quer saber como será a identificação do passageiro. Vai ter que passar o cartão novamente? É o validador, ali não precisa fazer nada. Passou no primeiro ônibus, escolheu o segundo, passou no segundo, normal, como se ele estivesse andando de ônibus normal. A diferença é que o sistema vai reconhecer que ele estava numa linha alimentadora, ele está dentro do período de meia hora, quando ele passar na troncal, o sistema não vai cobrar essa tarifa dele, mais R$4, vai deixar ele apenas com os R$4 iniciais. Um outro amigo do TN pergunta, quando sair do verdinho e entrar no Transcol, precisa passar na roleta? Tem que passar na roleta, porque é diferente, porque as pessoas devem estar confundindo, no terminal não se passa na roleta, abre-se a porta, mas o terminal que a gente chama do sistema é pago, ele é interno. Aqui não, você tem que passar o cartão no primeiro ônibus, passar na roleta no segundo e passar o cartão. Só assim que a gente vai identificar que a pessoa passou na segunda perna e não vamos cobrar a segunda passagem. Além disso, todo o itinerário vai entrar no site e no aplicativo. Os ônibus, que por enquanto são verdinhos, estarão com adesivos de identificação para mostrar que fazem parte do sistema Transcol. A partir de segunda-feira já está valendo, está no aplicativo, está no site da Setúbio, a gente está trocando a adesivação dos ônibus, a gente ainda tem que usar essa frota mais antiga de Vitória, são os ônibus que estão disponíveis, não vamos... A troca vai ser feita sistematicamente ao longo do ano de 2021 e do ano de 2022. Aí já estão chegando mais 230 ônibus para o Transcol. Vitória se inclui, porque agora tudo é Transcol, né? Dentre eles, mais de 20 ônibus são articulados, são todos ônibus zero, já chegaram 70 esse ano. Então, agora essa frota é uma frota única. Então, a gente vai substituindo, as pessoas vão perceber que o verdinho, essa cor vai sair e vai ser substituída pelo azul e branco do Transcol. Outras dúvidas sobre a mudança você confere no site da Seturb, seturb.es.gov.br. Agora a gente fala de um grave protesto que está acontecendo neste momento em Cidade Pomar, na Serra. A polícia está sendo hostilizada por manifestantes. Eles estão jogando pedras na PM. Os manifestantes alegam que os policiais teriam matado um homem inocente ontem durante um confronto. Eles fecharam vários pontos do bairro Cidade Pomar, na Serra, colocaram fogo em pneus e tentaram apedrejar o carro do Corpo de Bombeiros. No bairro vizinho, Nova Carapina, um ônibus foi queimado. Também teria sido uma retaliação à morte de ontem à noite. Pois é, o clima está tenso na região, os manifestantes chegaram a discutir com os policiais, teve até tiro de borracha, de bala de borracha e bombas de efeito moral. Um homem foi esfaqueado no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. O suspeito do ataque é o ex-cunhado da vítima.
É desse carro branco que a vítima pula a janela. As imagens não são boas, mas confirmam a versão apresentada pelo homem. Ele relatou à polícia que, ao sair do trabalho, foi abordado pelo ex-cunhado, que pediu uma carona. Ao entrar no carro, ele deu 3 facadas na vítima. No carro, as marcas da agressão. Ele falou para a polícia militar que ele foi dar carona a um amigo, e esse amigo era o cunhado dele, o Wallace, e que deu carona no cara e o cara fez isso. Foi a única informação que a gente tem. Ex-cunhado. De acordo com o registro da Polícia Militar, o motivo do ataque seria ciúmes. O ex-cunhado suspeitava que a vítima estava tendo um relacionamento com a ex-mulher dele. Ele negou o fato, mas mesmo assim foi esfaqueado. O caso surpreendeu a família, afinal, vítima e agressor eram como amigos. Eles eram até amigos demais, eles moravam todo final de semana quase ele estava na casa do Wallace, ele dormia lá na casa do Wallace. Tinha uma relação muito boa, então a gente não imagina até agora o que pode ter acontecido. Sexta-feira, 7 de maio. Veja os destaques do jornal A Tribuna. Ocupação de UTIs cai e mais de 14 mil cirurgias vão ser realizadas. Na foto principal, médicos apontam cuidados para encontros no Dia das Mães. Prefeitura quer liberar prédios mais altos na Serra. 20 mil podem entrar na justiça para receber dinheiro de volta do INSS. Em esportes, Flu supera erro do juiz, empata em 1-1 e segue na liderança. E veja ainda no jornal A Tribuna. Governo decide hoje sobre volta às aulas presenciais. Caminhão arrasta motociclista por 220 metros. E agendamento para vacinação em 3 cidades. O assunto agora é a campanha nacional de imunização contra a gripe. Na próxima semana é a vez dos idosos serem vacinados. No estado, são mais de 592 mil pessoas com mais de 60 anos. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% desse grupo prioritário. Além dos idosos, os professores também foram incluídos nessa fase de imunização. São cerca de 52 mil pessoas da categoria no estado. Lembrando que quem também for ou foi imunizado contra a Covid-19 deve esperar 14 dias para tomar a dose contra a gripe. As vacinas não devem ser administradas juntas. A campanha contra a influenza teve início em 12 de abril, priorizando grávidas, crianças, mulheres pós-parto e trabalhadores da saúde. Na verdade, é para tomar a vacina contra a Covid, não é? Tomou a vacina da gripe, tem que esperar 14 dias para tomar a vacina da Covid. Isso aí, tem que aguardar. E você aí de casa, já pensou na sobremesa do Dia das Mães? Ainda não? Fica tranquilo, o TN1 te traz uma opção deliciosa. É um sonho no pote. A receita mistura chocolate, morango, brownie e pudim tudo junto, hein? O resultado é surpreendente. A gente já volta. Domingo, Dia das Mães, nem todo mundo vai poder estar pertinho, né, para comemorar como a gente gosta, mas para quem pode, aí vai uma dica de sobremesa para comer sorrindo. O nome diz tudo, é um sonho no pote. Chocolate, morango, brownie e pudim em uma só receita. Se dividir, ficam várias sobremesas, né? Olha, a chefe de hoje é uma mamãe talentosa que conta com a ajuda da filha para divulgar as delícias. Dá uma olhada nessa frase aí, amigo do tênis. Você já sonhou no pote alguma vez? Pois é, a gente veio aqui em Vila Velha para mostrar quem é que vai fazer a gente sonhar no pote hoje. É a Margarete. Tudo bem, Margarete? Como é que é essa história de sonho no pote? Explica pra gente. Tudo começou quando eu sempre tive vontade de ser confeiteira e aí eu comecei a fazer copo da felicidade. E aí criei a marca, o MB, que é o meu nome e o meu sobrenome, Sonho no Pote. Faço confeitaria profissional, 1 ano de curso, já estou acabando, graças a Deus. E a gente espera poder seguir esse ramo. Vamos sonhar junto. Desse sonho, eu não quero acordar. Então vamos embora, amigo do Tênis, bora pra receita. Olha só, já vou avisando para você que a receita de hoje tem pudim
brownie e creme de chocolate. Fala sério, né? Então anota aí os ingredientes. Para o pudim, você vai precisar de 395 gramas de leite condensado, 200 ml de creme de leite, 200 ml de leite e 12 gramas de gelatina incolor. Para a calda, separe aí 1 xícara de açúcar e meia xícara de água. O brownie leva 4 ovos, 200 gramas de manteiga sem sal, 1 xícara e meia de açúcar, 2 xícaras de achocolatado, 1 colher de sobremesa de essência de baunilha e farinha de trigo. Por último, o creme, que leva 500 ml de leite, 3 colheres de amido de milho, 395 gramas de leite condensado, 1 gema peneirada, 200 ml de creme de leite, 100 gramas de chocolate branco e 100 gramas de chocolate ao leite. Bora começar pelo pudim então, hein? Primeiro, coloque um pouquinho de água, 5 colheres apenas, na gelatina em pó e leve ao micro-ondas por 15 segundos. Depois, misture. Em seguida, no liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite e a gelatina. Bata por 5 minutos. Enquanto isso, vamos aproveitar o tempo para fazer a calda, né? Numa panela ao fogo, coloque açúcar até derreter. Depois, acrescente a água e misture tudo. Em seguida, coloque a calda numa forminha e também o pudim. Daí, leve à geladeira e deixe por 2 horas ou mais. Próxima etapa, o brownie. Em primeiro lugar, derreta a manteiga. 30 segundinhos de micro-ondas já são suficientes. Numa batedeira, coloque os ovos, a baunilha, a manteiga derretida, o açúcar e bata tudo. Agora acrescente o chocolate e continue batendo. Por último, acrescente a farinha de trigo. Enquanto isso, vamos untar uma forma com manteiga e chocolate em pó. Vamos agora despejar o brownie na forma, né? Feito isso, leve ao forno pré-aquecido a 200 graus e deixe por 45 minutos. No final, vai ficar desse jeito. Vamos preparar o creme agora. Numa panela, coloque o leite, o amido de milho e misture até diluir. Em seguida, vão o leite condensado, o creme de leite e a gema peneirada. Peneire direitinho para não dar aquele gosto de ovo no creme, viu? Leve ao fogo e misture até engrossar. Aí coloque numa vasilha e acrescente chocolate branco, misturando até derreter. Mesmo processo do outro creme. Coloque o chocolate preto e misture até derreter também. Por último, leve à geladeira e deixe por 2 horas. É bom cobrir com uma sacolinha plástica para evitar dar películas, que é como se fossem bolinhas de nata. Agora é só montar, só alegria. Corte o brownie e num copo coloque morango ou a fruta de sua preferência, creme de chocolate branco, brownie, creme de chocolate ao leite e, por último, o pudim. Não, você tá de brincadeira com a gente, né, Margarete? Olha só, tudo que é ruim na vida. Chocolate branco, brownie, morango, tudo. Pudim, pelo amor de Deus, deixa eu pegar. Morram de inveja. Morram de inveja, Bruna e George. Volto com vocês. Morram de inveja. Recrutou até outra pessoa para falar esse bordão dele, né? E não chegou aqui, tá? Essa sobremesa, chateada. São 3 em 1, né? Aqui. Você vê, só esse pudim aí já basta para mim. Não gosto muito de doce, de verdade mesmo, mas só o pudim tá bom. Agora misturar tudo isso deve ficar uma delícia. E para quem é fit, tem um moranguinho ali embaixo, ó. Não tem nem desculpa. Tá por último, né? Pois é. Ó, que delícia, tá, gente? Uma ótima opção de sobremesa para o Dia das Mães. Para conhecer essas e outras delícias aí feitas pela Dona Creuza, vai lá no Instagram dela, é o @mb_sonho no pote. Ainda dá para encomendar, dá tempo, né? Essa delícia aí para o Dia das Mães. Pois é, até você chegar no morango, você já comeu tudo antes, aí o morango, ele tá num complemento ali, né? É verdade. Olha, reveja as reportagens de hoje no nosso portal de notícias, o Tribuna Online. Para você, uma boa tarde e um ótimo fim de semana. 12h46, amanhã estamos juntos. Te espero. Tchau, tchau.